Bom, minha gente querida, a gente vai começar, como sempre, pelas fontes, tá? Então a gente vai agora aqui para o livro de Levítico, capítulo 23. Aliás, toda vez, olha lá o nosso amigo Tikva também, um craque no hebraico, aprendeu bastante conosco, é nosso aluno irmão, Asher de São Paulo, Gislene, Shalom. Toda vez que vocês quiserem saber algumas coisas sobre as festas judaicas bíblicas, por favor, abram no capítulo 23 do livro de Levítico, ok? Que lá tem todas as festas bíblicas. Então vamos lá. Terminando o cafezinho. Vamos lá. Carlos Silva, daqui a pouco vai estar o link aqui com todos os detalhes. Então vamos lá. Levítico 23, versículo 26. Estou aqui com uma torazinha pequena. Vai daber Adonai el Moshe lemor. E o Eterno falou para Moisés, dizendo: be'asor lachodesh hashevi'i hazeh, no 10º dia deste 7º mês, que é o nosso mês agora, esse mês de Tishrei, ao mesmo tempo ele é o primeiro mês do ano em relação ao ciclo agrícola e ao calendário do dia a dia, e ele é o 7º mês do ano a partir do primeiro mês, que é o mês de Nissan, no qual o povo de Israel saiu do Egito. Então agora aqui a Torá está se referindo a ele como o 7º mês. be'asor lachodesh hashevi'i hazeh, porém, no 10º dia deste 7º mês, Yom HaKippurim, o dia das expiações ou da purificação. Mikra Kodesh Yelachem, ele será um evento sagrado. Ve'initem et nafshoteichem vehikravtem ishe la Adonai. É aqui que começa a parte mais interessante, e é nessas palavras aqui, Ve'initem et nafshoteichem, que vocês vão compreender os verdadeiros segredos, o verdadeiro sentido de Yom Kippur. Está escrito que nós devemos afligir as nossas almas neste dia. Essa é uma explicação, digamos assim, superficial. Como é que é compreendido isso pela tradição judaica? Como é que foi transmitido, de acordo com a lei judaica, de geração em geração, a explicação a respeito dessas palavras, Initem et nafshoteichem, desde Moisés até hoje? E a resposta é que nós devemos nos eximir de alimentação, de bebida, de banho, de relação marital, qualquer coisa que traga prazer ao corpo. Nesse dia é proibido. Entre outras coisas, dentro da lei judaica, em outro momento eu explico, a gente também costuma não usar sapatos de couro, mas isso é um detalhe menor. Qual que é o motivo da gente jejuar nesse dia? Uma explicação simples é a seguinte: para que a gente possa fazer uma autoanálise, para que a gente possa realizar o grande propósito do dia de nos arrependermos dos nossos erros, de retornarmos para a nossa essência, a gente precisa ter a perspectiva correta a respeito da nossa existência. O que acontece muitas vezes com pessoas que fazem coisas erradas? Com nós mesmos, todos nós, eu, você, nós fazemos coisas erradas. Muitas vezes a gente erra sabendo que aquilo não é o certo. E por quê? Porque a gente se esquece da nossa verdadeira condição perante a Deus. A gente se esquece da nossa vulnerabilidade, da nossa fraqueza, da nossa pequenez perante a Deus. A gente não para refletir de uma forma realmente que nos torna convincente
que Deus está presente em todos os momentos, que a nossa existência depende da aprovação dele e assim por diante. O que acontece quando a gente deixa de comer e quando a gente deixa de beber? A gente sente o nosso corpo vulnerável. A gente se sente mais fraco. A gente se sente com menos energia física. Então, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de nos colocarmos na perspectiva correta a respeito do nosso lugar dentro do esquema da criação. Vejam que coisa linda. Então, diferentemente do que muitas pessoas pensam, o grande objetivo do jejum é a mudança do nosso estado de consciência e a nossa percepção a respeito da realidade. As pessoas que têm menos compreensão e muitas vezes menos orientação acabam pensando que é simplesmente uma questão de sofrer. Bom, se eu sofrer, eu estou pagando os pecados. Mas na realidade, de acordo com o judaísmo, a gente não tem que pagar pecados. Pecados não são mercadorias que a gente compra. A gente tem que se livrar dos pecados. Se livrar dos pensamentos, dos pressupostos, dos sentimentos que fazem com que a gente peque. Por isso, o jejum não tem que ser visto como um meio de pagar pelos pecados. Não. O jejum tem que ser visto como um instrumento para que a gente possa adquirir uma consciência diferente a respeito da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, da nossa finitude e, portanto, do poder daquele que nos criou e da bondade dele em nos manter vivos e existindo. Automaticamente, o que acontece? Automaticamente, o nosso coração se enche de gratidão. Automaticamente, quando a gente realmente investe nessa perspectiva, a nossa mente se enche de compreensão, de reverência. Nós olhamos para a existência e ficamos pensando a respeito da grandiosidade de Deus. Isso inunda os nossos corações com o sentimento da humildade. E quando a gente se torna humilde, quando a gente se torna extremamente grato, quando nós nos tornamos extremamente conscientes a respeito da nossa vulnerabilidade, automaticamente o pecado sai de nós. Automaticamente a gente não sente tanta vontade de prejudicar o próximo, de exercer a ira. A gente não sente vontade de fazer muitas coisas erradas. E não é somente isso. A gente sente a vontade de fazer muitas coisas boas e certas. A gente tem vontade de agradecer. A gente tem vontade de fazer o bem, retribuindo aquilo que nós recebemos de Deus. A gente tem vontade de ajudar o próximo. Temos mais fé, somos mais positivos e assim por diante. Agora, vem comigo. Vamos novamente através do idioma hebraico. E a nossa amiga Letícia acabou de colocar aqui o link novamente. Pode colocar, Letícia, da nossa equipe. Acabou de colocar o link novamente para quem quiser se inscrever no curso de alfabetização. Hoje é o último dia, minha gente. Corre lá, corre lá. Coloca aí, Letícia, novamente. E agora eu vou apelando novamente para o hebraico, mostrar para vocês a essência das palavras da Torá. E aí vocês vão entender o que é espiar e assim por diante, ok? Qual que é o propósito do jejum? Em primeiro lugar, a palavra ve'initem, que é traduzida normalmente como afligirão vossas almas, ela pode ser mais bem compreendida do que afligir. O que é afligir? Assustar,
Então o quê? Então nós devemos assistir um filme de terror nessa noite? Claro que não. Na realidade, a palavra initem, ela é derivada, ou melhor, ela é a própria palavra ani, com a letra Ain. O que significa ani com a letra Ain? Com a letra Aleph significa eu, ani. Com a letra Ain significa pobre. Significa empobrecer. Então, quando a Torá diz ve'initem et nafshoteichem, ela não está dizendo afligirão as vossas almas. Ela está dizendo empobreça. Ou melhor, diminua a intensidade. Neutralize a força. Do quê? Da alma? Não. Mais uma tradução errada. Bastante difundida e bastante errada. A palavra nefesh não é alma. A palavra nefesh é espírito. E aqui no caso significa energia vital. A energia biológica do corpo. A vida no sentido da energia vital e biológica. Então, quando a Torá diz ve'initem et nafshoteichem, ela está dizendo diminua, enfraqueça um pouco a força, a intensidade da sua energia física. É como se você tomasse um Red Bull ao contrário. Exatamente isso. Então, o que acontece com o corpo? Neutraliza a nossa dimensão física. Qual é o propósito? Não é o sofrimento, absolutamente não é o sofrimento. Eu sei que isso vai ser uma grande novidade para muitos irmãos, inclusive irmãos judeus de berço, que não conhecem essa dimensão da profundidade do texto. Qual que é o objetivo de neutralizar a nossa dimensão biológica? Fortalecer a nossa dimensão intelectual. Fortalecer a nossa consciência. Porque quando a nossa consciência é fortalecida, a gente consegue chegar a uma percepção, a uma compreensão melhor da realidade e, portanto, a gente tem a possibilidade de tomar decisões melhores. Decisões em relação ao nosso comportamento, decisões em relação ao ano que entra e compreensão maior a respeito do propósito das nossas vidas. Me arruma um copo d'água, por favor. Ok? Compreenderam?